Boa noite, meu nome é Bruna Leal Almeida Piton, eu sou aluna do professor Cristóvão Pereira em Análise de Investimentos, no curso de MBA de Finanças, Controladoria e Auditoria da FGV. Eu estou aqui hoje para poder falar um pouquinho mais para vocês sobre o Tesouro Direto, que é o programa do governo federal, onde investidores, pessoas físicas, podem adquirir títulos públicos através da internet. Para a gente abranger um pouquinho mais sobre isso, vamos entender um pouquinho mais o que é o Tesouro Nacional e o que foi que incentivou, né, o governo a lançar esse programa. O Tesouro Nacional é hoje um órgão que centraliza as atividades financeiras do governo federal. Dentre as suas atividades financeiras, a gente pode destacar para o nosso assunto de hoje a gestão da dívida pública federal. Para financiar essa dívida pública, que é a dívida da sociedade brasileira, o Tesouro emite títulos públicos. E títulos públicos nada mais são do que instrumentos de renda fixa. Ou seja, instrumentos que vão oferecer para o investidor, para o comprador, uma rentabilidade em forma de juros e que tem uma rentabilidade com uma data de vencimento conhecida. Hoje esses títulos são ofertados tanto a grandes investidores como aos pequenos poupadores, exatamente por meio do programa Tesouro Direto. E quem compra esses títulos públicos se torna um credor do governo federal e tem uma boa rentabilidade diante disso, como a gente vai explorar mais adiante, não só a rentabilidade como a segurança do programa, né, que é 100% garantido pelo governo federal. Vamos falar agora sobre o que motivou, né, a criação do programa Tesouro Direto. Antigamente, né, antes de 2002, só os grandes investidores tinham acesso direto aos títulos públicos. Grandes investidores, bancos, fundos de pensão e etc. O pequeno poupador, eles só tinham acesso indireto, ou seja, por meio de fundos de investimento. E às vezes esses fundos cobravam taxa elevada, que acabavam levando a rentabilidade do investidor. A partir de 2002, com a criação do Tesouro Direto, o pequeno poupador passou a ter a oportunidade de comprar diretamente também esses títulos públicos do Tesouro Nacional e passou a fazer, portanto, com custos mais baixos e com quantias menores de dinheiro. Então, o objetivo da criação do Tesouro Direto foi justamente democratizar o acesso, né, a esses títulos públicos para os pequenos poupadores e, portanto, incentivar a formação da poupança de longo prazo no país. Agora a gente vai falar um pouco sobre as vantagens de se investir no Tesouro Direto e quais são os benefícios, né? Basicamente são três grandes características que o Tesouro Direto possui, que é a segurança, o baixo custo, né, que vai se traduzir em uma boa rentabilidade, e a flexibilidade que o programa oferece. Em termos de segurança, qual é a confiabilidade do investimento? Bom, a segurança é muito grande no Tesouro Direto, porque os ativos do governo federal são, por definição, considerados como ativos de menor risco em qualquer economia. No caso da economia brasileira, nós sabemos que vivemos um momento de previsibilidade, de crescimento, de estabilidade. Então, os títulos do Tesouro Direto são 100% garantidos pelo Tesouro Nacional. E, além disso, eles têm aquele grau de investimento, que é uma espécie de carimbo, de certificação de qualidade, dada pelas agências de qualificação, investidores e analistas. E, além disso, a gente pode falar também sobre a segurança operacional do sistema, que são feitas pela internet, né, pelo site da BMF Bovespa, que é uma grande parceira do programa Tesouro Direto. E esses títulos ficam custodiados, guardados pela Bolsa, no CPF do investidor. Significa que o investidor não corre nenhum risco da instituição financeira que ele está utilizando para comprar o investimento dele, né? O título dele está guardado no CPF dele, junto à Bolsa de Valores. Falando nas vantagens do custo desse investimento, os custos são muito baixos quando comparados a outros produtos de renda fixa. Basicamente, existem os custos associados à BMF Bovespa,
a Bolsa cobra duas taxas. Uma taxa que é a taxa de negociação, que é de 0,1%, uma taxa paga somente no momento da compra, e cobra também uma taxa de 0,3% ao ano, que é uma taxa pela guarda, né, pela custódia daqueles títulos. Então, por exemplo, se eu compro um título hoje, eu vou pagar o 0,1% e vou pagar o 0,3% ao ano. Então, no primeiro ano, eu vou pagar o 0,4% e a partir do segundo ano eu vou pagar apenas o 0,3% ao ano. Existem também as taxas que as instituições financeiras cobram. No site do Tesouro Direto, você vai ter uma relação de todas as instituições financeiras, né, e todas as taxas que elas cobram. O site do Tesouro Direto é o www.tesourodireto.gov.br. Ele vai encontrar um ranking de todas as instituições que operam com o programa e as taxas que elas cobram. E existe instituição financeira que cobra zero, né? Então, assim, comparando esse produto com os fundos de investimento, fundos de CDB, os custos envolvidos são extremamente baixos, e custos baixos vão se traduzir em uma rentabilidade maior para o investidor. Uma outra característica do Tesouro Direto é a flexibilidade, né? Que vai encaixar diretamente, justamente com essa flexibilidade associada ao perfil do investidor. Porque o que acontece? Muitas vezes em outros produtos de renda fixa, como fundos, CDBs, o investidor não consegue adequar o investimento à sua real necessidade. E no Tesouro Direto ele consegue fazer isso. Por quê? Porque ele tem uma gama de títulos para escolher, de prazos diferenciados, né? Então lá ele pode encontrar títulos de 6 meses, de 40 anos e tipos de rentabilidade diferenciadas. Títulos pré-fixados, né? Que são aqueles que ele sabe exatamente quanto ele vai receber no futuro. Títulos indexados à inflação, que vão manter o poder de compra dele para o futuro, e assim por diante. Ou seja, se o objetivo do poupador é comprar uma casa, ou é planejar uma viagem, ou é a sua aposentadoria, ou a educação dos filhos, ele pode procurar um investimento que é mais adequado para essa sua real necessidade. Vamos ver agora quais são os tipos de títulos disponíveis para compra pelo Tesouro Direto. Basicamente são 3 tipos: os pré-fixados, né, que são as LTNs e as NTN série F, né? As LTNs são letras do Tesouro Nacional e as NTNFs são notas do Tesouro Nacional série F. Esses 2 títulos eles são pré-fixados. Existem os tipos de títulos indexados pela inflação, que são as NTNs B, nota do Tesouro Nacional série B. Esses títulos eles são indexados ao IPCA, né, o índice inflacionário, que é acompanhado pelo IBGE. E finalmente temos os títulos de título, que são as LFT, que são as letras financeiras do Tesouro, que esses são indexados à taxa de juros básico da economia, né, a taxa Selic, controlada pelo Banco Central. Agora, para a gente entender melhor quais são as diferenças entre eles, né? Aqueles pré-fixados são aqueles que você sabe exatamente quanto você vai receber no final do seu investimento. Você compra hoje e, por exemplo, a taxa que ele está lhe oferecendo hoje lá é 12% ao ano, significa que aconteça o que acontecer no mercado financeiro, ao final do seu investimento, ao final do prazo, você vai receber exatamente aqueles 12% ao ano. Por isso que ele chama pré-fixado. Você sabe exatamente com antecedência quanto você vai receber. Já os indexados à inflação são títulos que eles vão te dar a seguinte rentabilidade. Eles vão pagar a inflação acumulada do período, medida pelo IPCA, acrescida de uma taxa de juros, que a gente chama uma taxa de juros real. Então ele vai te pagar quanto deu a inflação, medida pelo IPCA, mais essa taxa de juros real. Finalmente, as letras financeiras do Tesouro, aquelas indexadas à taxa de juros da economia, a Selic. Ele vai te pagar o seu investimento inicial, corrigido pela taxa Selic, quanto ela der naquele período, né? Então,
cada título se adequa ao determinado perfil de cada investidor. Dois últimos pontos importantes que a gente não pode deixar de mencionar sobre o Tesouro Direto é que um deles é que o Tesouro Nacional garante a liquidez desses títulos todas as quartas-feiras. Ou seja, se o investidor, mesmo que tenha o plano de longo prazo, né, para ficar com aqueles títulos, mas porventura surgir alguma ocorrência, alguma coisa que faça com que ele tenha que se desfazer desses títulos, o Tesouro Nacional não faz nenhuma penalidade, né, como no caso de alguns outros investimentos, alguns outros fundos que a gente vê por aí, de penalidades pela pessoa estar saindo antes do vencimento daquele título, né? Então o Tesouro Nacional garante a recompra todas as quartas-feiras pelo preço de mercado, justamente pelo preço em que ele está negociando aqueles títulos no mercado, vai ser justamente aquele valor que o Tesouro Nacional vai comprar o título daquele investidor que deseja se desfazer do título. E o segundo ponto que a gente gostaria de falar é a questão da tributação, né? No Tesouro Nacional, no Tesouro Direto, assim como em qualquer outro fundo, vai incidir os impostos, né? O imposto de renda e o IOF, né? O imposto de renda idêntico à tributação de renda fixa, né? Tem aquela tributação regressiva que começa com a tributação de 22,5%, mas se o investidor fica com aquele título por mais tempo, ele vai pagar menos alíquota e por mais de 2 anos ele vai pagar até uma alíquota de 15%. E o IOF é aquele imposto que incide sobre os primeiros 30 dias, né? Então, só vai incidir sobre o investimento do poupador caso ele se desfaça daquele título durante os primeiros 30 dias. Caso ele fique mais do que 30 dias com o seu investimento, ele não vai pagar nada de IOF e vai estar sujeito apenas ao imposto de renda. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, espero que vocês tenham gostado do material e maiores dúvidas vocês podem encontrar e sanar lá no site do Tesouro Direto, que é o www.tesourodireto.gov.br. Obrigada.